Graças e paz, meus irmãos. Muito bom estar aqui com vocês e a recíproca pela amizade do pastor Fábio é verdadeira, né? E o dinheiro sobrando não é verdade, né? Tá faltando, tá? Às vezes, vou chorar aqui, vou contar minha história, os irmãos choram junto comigo e aí essa oferta vem para mim, né? Tô brincando. Mas é muito bom estar aqui, poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. E foi me dado um desafio muito grande, que é falar sobre o que Jesus disse. Mas Jesus falou muita coisa, não é? E aí, o que eu vou falar sobre o que Jesus disse? E ainda, que aspecto do que Jesus disse eu vou ter que falar? E eu orava a Deus e dizia: Senhor, mas eu vou falar sobre o quê? O que o Senhor quer que o teu povo escute nessa noite? E aí me veio o texto, e eu queria que vocês abrissem esse texto. E queria dizer aos irmãos que tivessem paciência, tá? Até que horas passa ônibus aí? Até que horas? Meia-noite. Bacurau, pronto. Então liguem para casa logo, mandem uma mensagem aí no WhatsApp. Mas é porque o texto de hoje é fascinante. O texto de hoje mudou muita coisa na minha vida e na minha perspectiva sobre a verdade. Ainda mais porque a gente vive num tempo em que cada um de vocês tem uma verdade. Se eu desse o microfone para você e perguntasse para você o que é a verdade, eu acredito que cada um de nós teria uma coisa diferente a dizer. E aí abra sua Bíblia em João, no capítulo 8. E eu quero ler o que Jesus falou justamente no versículo 31 e 32. João 8, 31 e 32. E assim diz a palavra do Senhor. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas de que verdade Jesus está falando? Que verdade é essa que a gente precisa conhecer para ser liberto? E ser liberto de quê? Tem alguma coisa lhe prendendo? Tem? Tem ou não tem? Tem um celular aí, né, um orelhão, na verdade, que está aí. Quem puder atender, e aqui estamos ocupados. Eu queria pensar com os irmãos e aí pedir a vocês para voltarem uma página da Bíblia de vocês e perceberem onde Jesus disse essa verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde ele estava quando ele falou isso aos judeus que criam nele? Vamos lá, vocês vão ter que trabalhar junto comigo, não feche a Bíblia, a gente vai caminhar pela Bíblia. Então me ajuda, onde é que Jesus estava? Sabe qual é a primeira dificuldade? Quem aqui já assistiu eu acho que é na Record que passava o filme da mulher adúltera, né? Que eles pegam e botam... Todo mundo aqui já assistiu ou só eu que tive infância? Poxa. E olha que eu estou vendo gente aqui que é mais velho do que eu e não assistiu isso. Tudo bem. Lá aparece a mulherzinha, né? Ela vai e ela está no chão. E esse texto vai falar que Jesus começa a escrever na areia. E eu sempre tive na minha cabeça a ideia que quando Jesus estava falando isso daqui, ele estava na rua. Mas perceba onde Jesus está. No capítulo 2, no versículo 2, capítulo 8, versículo 2, ele vai dizer onde Jesus estava. Jesus estava aonde? No templo. Jesus estava no templo ensinando. E aí os homens pegam então uma mulher, e na sua Bíblia está dizendo aí em cima, a mulher apanhada em adultério, a mulher adúltera. Eu costumo dizer para os jovens da igreja, se o pastor de vocês não concordar, os pastores, tá? Depois me perdoem. Mas que os títulos colocados em cima da Bíblia, eles são apócrifos. Tá? Eles não foram inspirados por Deus. É a interpretação de alguém. E às vezes a gente perde a verdade bíblica porque a gente se concentra na mulher adúltera. E não é isso que o texto está dizendo. O problema é que pecadores queriam julgar outra pecadora. E aí Jesus vai e diz para ele: então quem não tem pecado, já que vocês são melhores do que eles, então atire a primeira pedra. Jogue a primeira pedra se você não peca.
Se você é diferente dessa mulher, atire a primeira pedra. Não tem nada a ver com a mulher, tem a ver que todos nós somos pecadores. E aí Jesus está falando isso com ela, e você vai passando um pouquinho mais à frente. No 12, Jesus voltou a falar-lhes, e Jesus começa a dizer algumas coisas. Jesus começa a falar a respeito de quem Ele é. E Ele diz no 12, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas e terá a luz da vida. Para quem Ele está dizendo isso? É para os descrentes? É dentro da igreja, é dentro do templo. Mudou a minha perspectiva quando eu comecei a perceber que quando Jesus diz que Ele é a verdade, que Ele é a verdade que liberta, Ele não se direcionou àqueles que não criam nele. Mais à frente, e aí entra na parte onde a gente quer falar nessa noite, no 30, quando Jesus termina de dizer então quem Ele era, a falar do que Ele veio fazer no mundo, o que acontece com as pessoas que têm um contato com Ele, que Ele é a luz do mundo. Quando tudo isso acontece, no 30 Ele vai dizer assim, falando Ele estas coisas, muitos creram nele. Muitos passaram a acreditar em Jesus. No 31 Ele diz, e Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. Eu encontro aqui 3 problemas, 3 coisas, na verdade 3 soluções que podem nos tornar, ou que pode fazer com que você se torne livre. E às vezes dessas 3 a gente só para em uma. Percebe que Jesus começa a dizer que as pessoas começam a crer nele. Tinha muita gente acreditando em Jesus. Quem aqui acredita em Jesus? Glória a Deus por isso. Agora, quem aqui permanece na palavra? Meus irmãos, vamos lá, né? Ficou difícil agora? Quem aqui permanece na palavra? Queridos irmãos, a gente acha que Jesus é uma ideia. Às vezes a gente encara Jesus como uma verdade, que você diz assim, eu pergunto para você, você crê em Jesus? Eu creio, eu acredito. Mas você permanece na palavra dele, a sua disposição de vida, ela é para quê? É para a palavra dele ou é para as suas coisas? Muitos criam em Jesus, mas poucos ou quase nenhum queria permanecer na palavra de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É para os crentes, é para quem está dentro da igreja. Mas ainda tem uma terceira coisa que está dentro disso. Se permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão o quê? Meus discípulos. E por que a igreja está cheia de senhores? E por que a igreja está cheia de gente querendo fazer a sua própria vontade? Gente que não anda com Jesus querendo mandar nas coisas do reino. Gente que não gasta tempo lendo a Bíblia. Gente que não gasta tempo de oração. Gente que ainda não foi liberto pela verdade, mas vive criando problema dentro do reino. A verdade, ela nos liberta, meu irmão, nos liberta para enxergar o que Jesus está fazendo no mundo. A verdade, ela nos liberta para andar com Jesus e sermos os seus discípulos. É de René Kivitz, no livro dele Talmidim, que é um livro de, vamos dizer assim, de devocional. Né? Todos os dias tem lá, e se você tem um QR Code lá, que você colocar, aparece ele falando, né? No celular, bem legal. Ele diz que naquela época, um discípulo, o sonho do discípulo era andar na sombra do mestre. Todo discípulo queria andar à sombra do seu mestre. Quanto mais perto ele tivesse do mestre, melhor. Quantos de nós tem essa preocupação de andar na sombra do mestre Jesus? Porque às vezes a gente está disposto a crer em Jesus, a acreditar, a dizer ele foi um cara legal. Eu já contei essa história para os jovens da igreja, mas se faz necessário falar aqui de novo, de um amigo meu que eu
Ele chegou para mim preocupado e dizendo assim: eu não quero ir para o inferno. Aí eu perguntei: por que você não quer ir para o inferno? Ah, porque no inferno tem o diabo, porque no inferno tem fogo, porque no inferno tem isso, porque no inferno tem aquilo. E eu disse: no céu tem o quê? Ele disse: não sei, mas eu não quero ir para o inferno. Às vezes o nosso crer em Jesus é uma escapatória do inferno. A gente quer Jesus não porque a gente quer ser seu discípulo, não porque a gente quer tomar a cruz, não porque a gente quer Ele como sendo o centro da nossa vida, mas porque a gente não quer ir para o inferno. Era dentro do templo que Jesus dizia isso para os judeus cristãos, que estavam tentando se tornar cristãos. Jesus olha para eles e diz: se vocês, depois deles já terem crido, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Mas aí o texto começa a ficar mais difícil, porque ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a pergunta deles é: libertar de quê? Nós somos crentes da Capunga, da PIB Recife, de todas as outras, mas nos libertar de quê? Eu preciso ser livre de quê? Essa pergunta está no texto, acompanhe o texto. No 33 eles responderam: nós somos a Universal, não, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que eu vou ser livre? Jesus afirma 3 coisas que podem prender o homem. 3 coisas que tornam o homem escravo. Qual é a primeira? Jesus continuou: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é... Tem alguma tradução aí com servo do pecado? Tem, né? É apócrifo, viu, irmão? Estou brincando. A melhor tradução realmente é escravo. Porque aqui o que Jesus está querendo tratar não é desses nossos... Porque aqui todos nós somos pecadores, a gente entende isso. Mas aqueles que são escravos, e aí a palavra que ele usa é doulos, eles são escravos, ou seja, eles não têm vontade própria. É o pecado que os domina. Tem gente dentro da igreja assim? Sim ou não? Não era para ter não, né? É você? Não. Todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Aquele que é escravo do pecado, ele tem o pecado como sendo o seu senhor. E Jesus, de outra feita, disse que ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Quem é o Senhor da sua vida? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai ficando mais difícil, porque ele diz: o escravo não permanece para sempre. Aonde? Em casa. Está no texto, galera, é só olhar para o texto, está no texto. O escravo, ele não permanece para sempre em casa, ou seja, sabe, essa vida que a gente leva, sem levar Jesus em consideração, sem pensar nas coisas que Ele quer para a gente, sem gastar tempo com Ele, sem tempo de discipulado, sem crer nele, isso um dia vai cair. Ou temos Jesus como sendo o nosso Kyrios, o nosso Senhor, ou seremos o joio no meio do trigo. A igreja do Senhor Jesus, ela seria tão mais leve se nas nossas caminhadas a gente encontrasse pessoas que estão mais preocupadas em anunciar Jesus do que na cor da lâmpada, do que no banco, se tem ar-condicionado, se não tem. As igrejas,
o Evangelho, ele seria muito mais eficaz na vida dos outros, se entendêssemos que não somos mais escravos do pecado, somos escravos de Cristo. Paulo entendia tão certo isso, que lá em Romanos, no capítulo 8, enquanto lia, me lembrei desse texto e comecei a fazer um paralelo. Parece que, ao falar isso daqui, Paulo está voltando ao que Jesus disse, porque ele começa a dizer: de agora em diante já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que formava o impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado seu próprio Filho, semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita na lei fosse realizada em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é morte, enquanto a aspiração a aspiração do Espírito é vida e paz. Jesus, ele está desenvolvendo naqueles judeus cristãos, uma ideia de quem realmente ele era, de que eles precisavam ser livres, precisavam ser libertos, precisavam não mais servir ao pecado, porque o pecado já não havia mais domínio sobre eles, porque Jesus veio para nos libertar disso. E aí no 36 ele vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Jesus, ele não fala da verdade como uma teoria, ele fala como uma pessoa. É relacional. Não dá para ser cristão sem relacionamento com Jesus. Por isso que antes ele fala de permanecer na palavra e de discipulado. Agora as coisas ficam mais claras, porque ele estava querendo revelar para aquele pessoal que estava dentro da igreja, que estava comungando daquele momento, que até cria em Jesus, que eles ainda estavam presos. Quanto tempo faz que você não faz um jejum? Não, vamos facilitar, né? A leitura bíblica. Sabe, galera, a gente não valoriza essas coisas. Se eu perguntasse para você quem foi o eliminado do Big Brother, alguém já vai dizer assim: não, foi uma eliminada, né? Vê, né? Se eu fizesse uma pergunta para você, se o seu pastor lhe chamasse no canto e dissesse: meu filho, como anda a sua vida espiritual? O que você responderia? Sabe, a verdade que liberta não é um levantar de mãos. Se alguém te disse isso, te enganou. Se alguém te disse assim: você quer aceitar Jesus, levante sua mão e está tudo certo, você se enganou. Porque a verdade que liberta, ela exige sim que nós creiamos em Jesus, mas ela exige que nós permaneçamos na sua palavra. E que através de permanecer na sua palavra, nós vamos ser verdadeiramente os seus discípulos, aqueles que vão morar no reino dos céus. É por isso que às vezes é difícil quando a gente lê Apocalipse, e às vezes encontra o texto dizendo: não, quando Deus diz para aquelas pessoas: eu nunca vos conheci, e eles começam a dizer: Senhor, mas em teu nome a gente pregava, em teu nome a gente expulsava demônio, em teu nome a gente fazia isso, fazia aquilo, mas eu nunca vos conheci. Porque a verdade é de relacionamento. Jesus é uma verdade que exige de você tempo com Ele. Ele não quer só simplesmente que você saiba que Ele salva. Ele quer caminhar contigo. Ele quer andar ao teu lado. Ele quer te mostrar que Ele é o Emanuel. É o Deus conosco. É o Deus que anda ao nosso lado.
E vai piorando. Quanto mais eu li esse texto, mais eu via que a situação daqueles que ouviam a Jesus ia piorando. Porque começou apenas eles dizendo: Senhor, mas nós seremos livres de quê? E Jesus aponta uma terceira coisa para eles. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão. Bem sei que vocês são crentes, que vocês frequentam as igrejas. Bem sei que vocês até têm cargos. Mas eu sei que vocês procuram me matar, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Galera, se a nossa vida não for transformada pela palavra, de nada funciona. De nada adianta você saber tudo aquilo que os seus pastores do YouTube dizem, se você mesmo nunca foi transformado pela palavra de Deus, só você e ela. Sabe, a gente tem tanta disposição para ouvir o que os outros dizem e pouca disposição para ler e entender. Jesus aponta para eles que eles até estavam do lado dele, eles até estavam ali, mas eles tinham uma motivação errada. Vocês querem me matar. Vocês estão aqui. O que eu achei mais interessante é que antes ele dizia: esses são os que creem, mas vocês querem me matar. Vocês querem me matar porque a minha palavra não encontra lugar no coração de vocês. Todas as vezes que a palavra é lida, ela não é absorvida. Quer fazer um teste? Qual foi a mensagem que seu pastor pregou domingo passado? Às vezes nem a gente como pastor lembra, né, Fábio? Pessoal, a verdade que liberta é uma verdade relacional. É uma verdade que procura estar conosco, caminhar conosco, todos os dias. O problema destes é que a palavra não encontrava lugar neles. E todas as vezes que a gente vem para a igreja, ou vem buscar Jesus, quer dizer, não vem buscar Jesus, vem buscar as bênçãos, a gente quer matar Jesus. Todas as vezes que a gente quer Jesus só para resolver o nosso problema da aprovação no vestibular, um culto de quarta-feira antes do vestibular, é lotada a igreja, né? Todas as vezes que a gente só procura Jesus porque a gente está desempregado, todas as vezes que a gente procura Jesus só porque a gente quer resolver algo nosso dessa terra, a gente está querendo matar Jesus, porque Ele não veio para isso. A verdade é essa. A verdade que liberta, Ele não veio resolver seus problemas, Ele veio resolver o problema da humanidade. Qual é esse problema? O pecado. E é isso que nós anunciamos, é isso que nós falamos. Mas em muitos corações essa palavra não encontra lugar. E esses são os que querem matar Jesus. E esses são os que querem o céu só para escapar do inferno. E aí, no 40, no 8, Jesus respondeu: se realmente Deus fosse o vosso Pai, o que aconteceria? Vocês? Está no texto, galera, o que ele está dizendo? Se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam. Vocês não iam me querer só para resolver os problemas desse lugar. Vocês não iam querer estar comigo apenas para dizer para vocês que eu vou proteger vocês de volta para casa quando vocês saírem daqui. Vocês me teriam como prioridade na vida de vocês. Vocês gastariam a vida por mim. E é a esses que Jesus procura. E é a esse que Jesus chama. E esses, quando eles chegam a esse conhecimento dessa verdade, eles não têm medo. Porque eles nunca estão sozinhos. Eles não olham para as circunstâncias, porque eles sabem quem é o seu Senhor.
eles amam e demonstram esse amor por Ele, querem estar com Ele. O céu é onde Jesus está, não é um lugar. O céu é onde Jesus está. Se vocês realmente conhecessem o Pai, vocês me amariam. Mais uma vez, Jesus vai dizer: porque vocês não compreendem a minha mensagem? No 43, porque vocês não compreendem a minha mensagem? É porque vocês não suportam. Porque vocês não entendem, é porque vocês não suportam ouvir. E eu queria terminar com essa última afirmação de Jesus, fazendo agora um paralelo entre a verdade e a mentira. Quando ele diz: o vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhes os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas eu digo a verdade, vocês não creem. O que Jesus disse sobre a verdade? Ele é a verdade. A verdade não é um conceito. A verdade não é o que você concorda ser. A verdade não é o que você aprendeu. São verdades? Até podem ser. Mas a verdade é Jesus. Sem Ele, só a mentira. Se a palavra de Deus, se a palavra dele não permanecer em nossos corações, tenha certeza e não se engane. Se você não dá valor para nada das coisas do reino de Deus, um dia você será tirado do meio do povo de Deus. Se você não tem nenhuma preocupação em andar lado a lado com Jesus, um dia a casa cai. Não se iluda, não brinque, porque a verdade ela liberta, mas ela liberta os filhos de Deus. Sabe por quê? Não compreendem? Porque o vosso pai é o diabo. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. A verdade de Deus, Ele revela àqueles que têm Jesus como sendo a sua prioridade de vida. Saia daqui com essa certeza. Se você tem outra prioridade, outro sonho, coloca isso diante de Deus. Se o seu compromisso não é com o genuíno Evangelho de Cristo, eu estou lhe dizendo a verdade. Larga isso. Interessante que, ao ser perguntado e a querer entender o que os homens diziam a respeito dele, Jesus chega para os seus discípulos e diz: quem diz os homens que eu sou? A gente podia fazer essa pergunta, né? Quem é Jesus para você? Jesus chegou para eles, abriu uma enquete, né, e disse: respondam lá, depois me enviem pelo zap. Quem é Jesus para você? Quem os outros dizem primeiro que Jesus é? Dizem que ele é um profeta, dizem que ele é um homem bom, dizem que ele livra do inferno, dizem que ele multiplica pães, ele cura. Se você tem um problema, pode vir que ele vai dar um jeito. Se o carro quebrou, é só fazer uma oração. Se está faltando a gasolina, é só orar também, que você vai botar água e o carro vai funcionar. Se tem alguém doente na sua casa, a gente leva aqui um óleo, passa por cima, sacode e o cidadão levanta. Dizem que o Senhor é esse. E ele olha para os seus discípulos e dizem: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E é um momento quando Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, tu és a verdade.
Tu és aquele a quem nós esperamos. Tu és aquele por quem o meu coração tanto clamava. Tu és aquele por quem eu vou gastar a minha vida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por ti eu vou morrer. Eu serei apedrejado, eu vou levar chicotada. Porque tu és o Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus termina dizendo para Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso. E aqui entra o papel do Espírito Santo de Deus. Sabe quem é que nos faz abandonar tudo por Jesus? Às vezes, pelas dificuldades, a gente até tenta olhar para trás. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele abre nossos corações. Jesus disse para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou. Quem te revelou isso foi meu Pai. E eu queria te convidar a ficar em pé, nesse momento. E a banda... Jesus estava num lugar como esse, como nós estamos agora. Jesus estava olhando para pessoas e sondando os corações. E quem sabe Jesus também não fez essa pergunta: quantos creem em mim? Mas depois Jesus começa a dizer: a minha palavra, ela não está frutificando no coração de vocês. E se isso não acontecer, é porque vocês ainda são filhos do diabo. Mas a verdade ela liberta. Ela nos liberta do pecado, ela nos liberta da nossa solidão, do nosso desespero existencial. A verdade, ela nos liberta de quem nós somos, para que possamos dizer como Paulo: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho, eu tenho no Filho unigênito de Deus. A verdade, ela nos liberta para um relacionamento com Jesus. E eu queria pedir que aqueles que já decidiram, não que decidiram levantar a mão, mas aqueles que já priorizaram Jesus no seu coração, aqueles que estão dispostos a gastar a sua vida pelo Mestre, que já conheceram a verdade, que são livres, que vocês baixem as suas cabeças e orem, para que nesse lugar o Espírito Santo de Deus encontre morada em algum coração. E eu queria fazer essa pergunta a você, que ainda não foi livre, que não está livre. A você que entendeu que precisa andar com Jesus, que precisa conhecer Jesus mais, que precisa se relacionar com Ele, que a palavra dEle faça morada no seu coração. Se nessa noite o Espírito Santo te revelou que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo, que você levantasse a sua mão dizendo: eu quero gastar minha vida por Jesus. Somente pessoas que têm coragem fazem isso. Eu quero abandonar tudo que eu tenho por Jesus. Eu quero esquecer dos meus sonhos. Eu quero esquecer da minha vida por Jesus. Se houver alguém aqui que está disposto a um relacionamento sério com Jesus, e que entende que essa mensagem foi para você, e que a verdade chegou no seu coração, e que Jesus está dizendo: não tenha medo, eu estou do teu lado, eu serei o teu ajudador, eu sou o Emanuel, eu sou Deus com você. Levante sua mão e aceite a Jesus. Não viva na mentira.
Não viva na ilusão de que você pode ter uma amanhã e que quando envelhecer vai aceitar Jesus. Nós vamos proclamar agora que Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Não senta, fica em pé ainda. Eu ainda vou dar outra oportunidade para você que está pensando, porque eu sei que o Espírito Santo está falando ao teu coração. A verdade do Senhor chegou até você. Não perca essa oportunidade. A gente vai estar ainda louvando ao Senhor com essa música, Cristo, Filho do Deus vivo, porque todos nós tivemos essa revelação que Ele sim é o Cristo. Ele é por quem todos nós esperamos, ansiamos e queremos viver eternamente ao seu lado. Amém? Amém? Ele trouxe liberdade aos nossos corações. Seja livre para adorar a Deus. Dê o seu melhor, coloque o seu coração diante dEle e vamos cantar ao Senhor. Mas eu ainda vou dar a oportunidade a você, porque eu sei que Deus está falando ao seu coração.